Olá, estudantes! Eu sou o professor Wellington Barbosa e hoje eu vou trabalhar com vocês o módulo 1 da nossa disciplina de Geologia para o curso de Biologia. Essa disciplina de Geologia ela vai abarcar alguns conceitos sobre geologia básica e também um pouco sobre o tempo geológico. A palavra geologia ela diz respeito a geo, que é a terra, e logia, que é o estudo. Então, a geologia ela estuda a Terra, estuda os seus processos, os seus fenômenos, sua estrutura, tudo o que ocorreu durante um certo período desde a formação da Terra. Nós estudamos a geologia e buscamos compreender melhor a geologia da Terra, fazer esse estudo do nosso planeta, em busca de usarmos os seus recursos, compreendermos os seus processos, a fim de evitar alguns erros que já foram cometidos no passado e poder utilizar da melhor forma possível o que o planeta nos oferece. Eu também quero trabalhar com vocês hoje sobre o tempo geológico, falar um pouco sobre o tempo geológico, porque a nossa Terra, desde que ela foi formada, ela passou por várias transformações. E as transformações ocorreram em certos períodos, em certas eras, eons. Então, tudo é bem subdividido na nossa história. Para iniciar, eu quero falar com vocês o seguinte. A história, o tempo geológico, é dividido em pelo menos 4 eons. Os 3 primeiros eons, eles dizem respeito a 88% da história da Terra. A Terra tem pelo menos 4,6 bilhões de anos. Tá? O primeiro eon é o eon Adeano. Adeano vem de Hades. Hades quer dizer inferno. Não inferno no sentido religioso, mas que a Terra passava por um inferno. Era uma massa quente, fluida, com material extremamente superaquecido e que demorou algum tempo para resfriar, aproximadamente 500 milhões de anos. É no eon Arqueano, um pouco após o eon Adiano, que a Terra começa a ter uma estrutura um pouco mais sólida. Toda essa superfície extremamente quente começa a se resfriar e a Terra começa a sofrer uma litificação dos seus magmas. Então é formada inicialmente a litosfera. Bom, com a formação da litosfera, você começa a ter também a existência de alguns mares, né? Você começa a ter a formação do mar, é o processo de resfriamento da Terra. E é nesse eon que começa a surgir a vida, uma vida ainda muito simples, são seres procariontes, seres ainda com estruturas muito simples. Aí, do eon Arqueano, onde começa a surgir essa vida muito simples, nós passamos para o eon do Proterozoico. O Proterozoico, ele tem a vida começa a se expandir e no final desse eon você tem uma explosão de vida com assim, seres eucariontes. As células já são bem mais complexas, mais bem formadas. Bom, após esses 3 primeiros eons, o Adeano, Arqueano e o Proterozoico, nós passamos para o eon Fanerozoico. O eon Fanerozoico tem aproximadamente 542 milhões de anos, tá? E tem várias subdivisões. Nele, a vida ocorre de várias formas. Do mesmo modo como ocorre a vida, também ocorre a extinção, extinções, na verdade. Não é somente uma extinção. Foi no período Permiano que ocorreu a maior extinção já documentada, já reconhecida pelo homem. Essa extinção foi responsável pela execução, pela mortandade de pelo menos 96% dos animais marinhos e 70% dos animais terrestres. Desse período permiano, nós passamos para outra era, a Mesozoica. E depois da Mesozoica, nós passamos para a Cenozoica, que é talvez a era que mais nos interessa. Mas falando da Mesozoica, é na Mesozoica que ocorre a extinção que foi mais falada, foi mais escrita, descrita. Inclusive foram feitos vídeos e filmes sobre essa extinção. Ela quer dizer respeito à extinção dos dinossauros. Antigamente, muito se comentava que quem extinguiu os dinossauros, na verdade, foi somente um meteoro que bateu no México, né? Ele caiu numa península do México. Mas agora, pesquisas recentes dizem também respeito a um processo de vulcanismo ocorrido na época. Então, o vulcanismo mais o impacto desse meteoro é que possivelmente colocou em extinção a vida dos dinossauros, dos grandes répteis. Bom, saindo da era Mesozoica, passando para a era Cenozoica, nós temos um acontecimento que é muito importante para nós. Por quê? Porque é nessa era que surge o homem. O homem ele surge, na verdade, no Quaternário. No período Quaternário,
nós temos uma divisão, uma subdivisão, nós dividimos esse período em duas épocas, o Pleistoceno e o Holoceno. É no Holoceno que o homem aparece, cerca de 10.000, 10.500 anos atrás. Essa também é uma época que é conhecida como um período antropozoico ou psicozoico. Justamente nessas épocas que você tem os maiores estudos, hoje em dia, que tanto se fala, sobre mudanças climáticas. Então essas mudanças que se falam de glaciação, interglaciação, são todas desse período, né, dessas épocas. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e se vocês tiverem interesse em buscar mais conhecimento sobre o assunto, vocês têm material disponibilizado através do livro, vocês também têm material disponibilizado através da plataforma Moodle e entre em contato conosco e com os nossos tutores. Bons estudos!